Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos receber aqui a próxima palestrante, a Roseli Garcia, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ela atua há mais de 30 anos como C-Level de ampla experiência em áreas tais como planejamento estratégico, comercial, marketing, produtos, operações e dados. A carreira desenvolvida no mercado de birôs de informação, com participação ativa na evolução do mercado de crédito e cobrança do país, especialmente do varejo, e das diversas soluções desenvolvidas, tais como implantação de serviços baseados em Analytics e Scoring. Atualmente é vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, coordenadora do Conselho de Varejo da CDV, conselheira do Conselho de Inovação do CONIM, conselheira do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura SEMEC, conselheira da Rede OK e CEO da Oficina de Negócios, além de desenvolver trabalhos de mentoria e consultoria do Brasil e exterior. Roseli. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bacana estar aqui. Obrigada por estarem prestigiando essa apresentação. Vocês sabem que aqui o barato é meio estranho, né? Porque a gente fala e não se escuta. Então, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, vocês sinalizam, tá bem? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje de um assunto que às vezes é um pouco incômodo, né? Eu vou falar para vocês sobre planejamento. E antes de tudo, eu acho que ele já me apresentou, mas eu acho que a minha qualificação melhor é como eu gosto de ser reconhecida, é que eu gosto de gente. E o gostar de gente acabou fazendo com que na minha vida tudo funcionasse melhor. Porque, no fim, pessoal, no frigir dos ovos, tudo se resume a pessoas. Quando nós estamos falando de planejamento, quando nós estamos falando de organizar os nossos pensamentos e organizar as nossas ações, nós estamos falando de como nós vamos interagir melhor com as pessoas, com os nossos stakeholders, clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores. Então, a primeira recomendação que eu dou é sempre que a gente pense, né? Nós precisamos nos entender com pessoas. E, gente, como falar em planejamento nesse mundo doidão que a gente está vivendo, né? Até pouco tempo se falava-se que era um mundo VUCA. Vocês já devem ter ouvido essa frase bastante, que é um mundo super vulnerável, né? Um mundo incerto, volátil. E agora já evoluímos no conceito, passamos para o mundo BANI, né? Onde, além de você contar com todos os elementos da imprevisibilidade do mundo VUCA, é quase como que se a gente vivesse numa condição onde tudo é meio fluido, muito líquido, se transforma a todo momento. E nessa hora, né, como pensar em fazer planejamento? Como é que a gente lida com isso? Como é que você vai falar de futuro? Como é que você vai trabalhar suas questões, se você não sabe se a reação que você vai obter a um determinado estímulo vai mesmo dar aquele resultado que é esperado. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, gente. É muito importante que nós estejamos preparados para qualquer situação. É por isso que eu fiz algumas perguntas. Eu não estou conseguindo ler lá naquele telão, eu vou buscar minha colinha aqui. E fiz algumas recomendações. Um instantinho, deixa eu virar aqui o meu papelzinho. Que é o seguinte, né, gente? Quando a gente está falando que nós estamos aqui num mundo de fragilidade, nós vamos precisar sempre pensar em trabalhar com criatividade e inovação. Porque muitas vezes aquelas soluções que eram verdadeiras no período passado poderão não servir para o futuro. Aquele poder, né, de previsibilidade que a gente tinha, lembram dele? Fazer um plano para 4, 5 anos, né?
A gente sentava, ficava meses ali, podia levar meses fazendo as etapas do plano estratégico e trabalhando para pensar como é que nós íamos conduzir o futuro da empresa. Isso acabou, né? Hoje, a pandemia mostrou muito disso para a gente, mas independente do movimento da pandemia, nós tivemos também um movimento muito importante de transformação digital, de trabalho de velocidade das coisas. E isto, junto com eventos que podem acontecer e poderão se repetir, transformou a forma como as pessoas, as empresas reagem aos estímulos. E é por isso que nós precisamos estar preparados para buscar soluções inovadoras, usar criatividade e ter um super jogo de cintura, né? Para poder entender em que momento você precisa uma coisa ou outra. Um outro ponto que eu quero falar para vocês é que a ansiedade que a gente vive nesses dias, né? Ela vai exigir que vocês tenham um pouco mais de empatia. E que vocês vivam um pouco mais a realidade dos seus clientes, que vocês entendam um pouco mais este fenômeno que é de se relacionar com um mundo em transformação. Eu imagino, eu aconselho várias empresas, eu imagino que deve ser para vocês sentar todos os dias e pensar como vou construir meu amanhã diante de tantas incertezas, né? Então também, gente, quando a gente está falando, né, de uma coisa que não é muito linear, que é meio líquida, que é meio fluida, é muito, muito, muito importante que vocês tenham a capacidade de se adaptar. Eu diria para vocês que hoje um dos maiores elementos do sucesso de uma empresa é a sua adaptabilidade. Por isso, eu só estou falando essas coisas para vocês, para que vocês entendam a importância de vocês realizarem o plano e a gente já vai chegar por quê, tá? A outra coisa é que quando você tem um mundo incompreensível, reações incompreensivas, quanto mais detalhes, quanto mais informações, quanto mais elementos vocês buscarem para o negócio de vocês, muito melhor estarão preparados para essas adversidades. Eu coloquei ali para vocês nos slides que eu vou passar para que vocês possam depois olhar na gravação algumas citações. Eu gosto muito do Peter Drucker, que foi para mim um dos papas da administração. Eu devoro qualquer coisa dele, eu recomendo que vocês também o façam. Ele é um autor super atual. E ele fala mesmo que o planejamento é a receitinha de bolo que a empresa segue para ter seu sucesso. A gente também tem, né, o Kotler, né? Se você pensar no Kotler, ele fala que o planejamento faz um alinhamento entre a forma como você trabalha, a forma como as pessoas da sua empresa trabalham, a forma como você se relaciona com os seus clientes e também como se relaciona com o mercado. E aí a gente tem, né, algumas questões que são voltadas principalmente ao relacionamento de você com o seu negócio. Por quê, gente? Todo mundo pensa que planejamento é feito para empresa grande. Qual de vocês aqui acha, por exemplo, que um planejamento estratégico não é para vocês, porque vocês são muito pequenos ou porque vocês estão começando, né? Muita gente pensa isso. Pensa assim, quando eu for um pouco maior, eu faço esse processo formal. Mas, na verdade, a tua empresa, em qualquer estágio que estiver, mesmo que estiver ainda na sua cabeça, precisa que você realize planejamento. Ela precisa que você faça o faseamento, você faça a receita de bolo de como vai se dar a trajetória para o sucesso. Agora, cá entre nós, né, gente, fazer planejamento às vezes é chato pra caramba, não é verdade? Quem é que adora fazer planejamento? Levanta a mão para mim. Ah, que bom, temos alguém, gente. Existem pessoas que amam, porque planejamento é chato, né? Requer muita dedicação, estudo. Eu vou contar uma novidade para vocês.
Deixa eu só fazer uma pergunta técnica. Eu posso fugir do roteiro dos slides? Eles recebem a apresentação depois? Então eu vou passando os slides, que é para vocês não ficarem sem os slides, ok? Quando vocês acessarem o material. Mas a minha grande provocação é que a gente tem uma forma de fazer planejamento estratégico, muitas vezes muito tradicional, né? Aquela fórmula chata, com aquelas fases do visão, missão, valores, né? E você decupa isso em plano de ação, em tarefas, em plano tático. Eu vou dizer para vocês, eu também gosto, tá? Eu faço o plano estratégico dessa forma, mas de um jeito meio invertido. Na associação comercial, nós utilizamos a metodologia ADISES para fazer planejamento estratégico. Então, como é que a gente trabalha nosso plano? Nós fazemos primeiro um diagnóstico, onde nós envolvemos todas as lideranças da empresa. E essas lideranças vão escrevendo nos cards tudo aquilo que elas acham com relação à nossa empresa. E a gente ouve, a gente deixa falar. Porque muitas vezes a solução para o nosso negócio, a solução para o nosso cliente está ali, no nosso próprio time. E a contribuição que eles dão no diagnóstico ajuda a gente a concluir um plano muito mais eficaz do que se a gente se trancasse numa sala só com a diretoria fazendo o nosso trabalho. A outra coisa que a gente faz com muita atenção é saber ouvir os problemas, né, gente? Porque ninguém gosta de ouvir problema. O funcionário começa a dizer, nosso site não para no ar. O dono já fica meio bravo com o funcionário, como se ele fosse o responsável por aquele problema. Mas, na verdade, quando a gente está ouvindo do nosso colaborador as coisas que ele está apontando, tenha certeza, ele está te trazendo uma comunicação que veio da relação dele com o cliente. Porque quem faz estratégia, planeja a estratégia, normalmente não é quem se comunica com o cliente. As nossas interfaces acabam ficando lá na ponta, acabam ficando por conta dos nossos colaboradores, tá? Então, quando vocês estiverem nessa fase de diagnóstico, que é a fase riquíssima, não desperdicem uma oportunidade. Não desperdicem um bom problema. Deixa a pessoa falar de problema para vocês, porque esse problema vai servir como inspiração para depois vocês trabalharem as soluções. E aí vem a fase do SWOT, né? O pessoal acha SWOT chato, acha que SWOT é antigo, mas não é, viu, gente? Eu tenho feito umas mentorias aí com umas startups e a coisa mais bacana que a gente faz é o SWOT. Porque ali, quando você identifica as tuas forças, e se você faz esse exercício certinho, né? Pega tudo aquilo que for realmente legal para a sua empresa e botar isso como uma potência, acaba que você ganha uma energia extra, ganha o orgulho de só sua empresa ter aquele diferencial, só sua empresa ter aquela fortaleza. E quando você acha as suas fraquezas, né? Aquelas que dependem só de você, se você olhar aquilo com o olhar de uma oportunidade e não como uma ameaça, você também arruma coisas que podem demandar projetos e que podem envolver a sua organização em favor do seu negócio. Então, eu super recomendo que se faça plano estratégico. Mas, atualmente, a gente tem algumas ferramentas que são muito legais, tá? A gente tem uma coisa chamada modelo de negócio Canvas. E o modelo de negócio Canvas, Canvas significa uma tela. E é exatamente o que o modelo de negócio Canvas faz. É uma tela, eu vou mostrar essa tela para vocês, eu trouxe aqui, na qual você aponta em 9 dimensões todas as informações que você coletou sobre a sua organização. Então, vocês estão vendo ali, vocês têm as cores azuis, você tem as cores verdes, vocês têm as cores amarelas e você tem no centro a cor de rosa. Esse modelo, gente, no site do Sebrae, se vocês procurarem, tem até um aplicativo
e que você preenche, ele já sai montadinho para você, tá? Eu recomendo que vocês façam. Mas não precisa, quem não gosta de tecnologia, pega uma paredona, sabe post-it? Pega post-it naquelas cores ali e põe sua turma para escrever no post-it. Por quê? O que acontece? Você vai falar ali, primeiro, qual é a sua proposta de valor. O que é que você está oferecendo? O que é que a sua empresa faz? Qual é o propósito da sua empresa? E aí, nessa hora, quando você espreme, às vezes, gente, sai uma frase maravilhosa para definir qual é o valor que a sua empresa está entregando para o seu cliente. Por isso que eu amo essa forma de trabalhar, eu amo essa forma de planejar. Ela é muito simples, ela é muito objetiva. Aí depois, se vocês verem lá no verdinho, ela vai perguntar para você para quem. Como é que você se comunica? Quais são os seus canais, né? De que forma você coloca teu produto? De que forma você conversa no teu mercado? E a recomendação é que se preencha realmente desta forma, tá? Porque aí você vai construindo o teu trabalho. Depois o como, né? Como é que você vai fazer isso? Quem são seus principais fornecedores? Quem são seus parceiros chaves? Como é que você vai trabalhar os seus recursos chaves? E aí, por último, é que a gente vai olhar a nossa estrutura de custos. O que é necessário, quanto vai custar e a expectativa de receita. Parece complicado a gente colocar, mas a hora que vocês começarem a usar esse exercício de fazer o post-it, isso aqui é sobre parceiro, isso aqui é sobre fornecedor, isso aqui é sobre receita, isso aqui é sobre produto. E você vai colando ali nas respectivas colunas, você consegue criar um alinhamento tamanho da sua empresa, das pessoas, de todo o ecossistema que vai te apoiar na construção desse caminho, que vai ser espetacular, tá? Eu coloquei, e nos slides depois vocês vão poder acessar, todos os passos ali da construção do Canvas, como que você analisa cada uma das fases. E se for preciso depois, vocês me pedem, eu mando o material lá através do LinkedIn também, tá? Vou deixar meu LinkedIn para vocês. E aí, o que que a gente está recomendando, né? A gente está recomendando que vocês façam uma junção do Canvas com outra coisa que vocês devem ter ouvido muito falar, chamado OKRs, que são os Objective Key Results. São palavras, gente, não se assustem não, tá? Tem uns jovens que sabem muito sobre isso, tem uns velhinhos que nem eu, que também gostam muito desse assunto, outros não. Mas o que importa não é saber o nome do negócio, o que importa é saber usar o negócio, né? A seu favor. Então, o que que o OKR faz? O OKR é uma medida que ajuda você a saber se aquilo que você definiu como sendo uma estratégia para a sua empresa realmente está sendo feita. E é muito diferente de você falar assim, eu vou fazer aqui um plano tático e vou fazer aquela reunião enfadonha todo mês para saber se o plano foi cumprido. Nos OKRs, você define, eu quero diminuir a perda dos clientes. Tá, enquanto, porque vocês sabem, né? A gente tem que botar lá um objetivo que seja smart. Eu tenho que saber que ele é factível, que ele é mensurável, né? Todos aqueles passos. Então, a hora que eu definir que eu quero reduzir a perda do meu cliente, o meu OKR vai ser percentual de clientes perdidos. E é essa medida que eu vou acompanhar através de relatórios, através das ações da organização, para que também a gente tenha, a partir desse acompanhamento, uma resposta muito rápida a qualquer instabilidade. Lembra do mundo fluido? Então não dá para você pensar assim, esse ano eu quero reduzir meu churn, ou esse ano eu quero aumentar minhas vendas em 10%. Não dá para você medir isso em dezembro. Você tem que medir isso a semana que vem. Saber se você está no caminho certo. Saber se você está alcançando os passos para esse resultado. Porque é só desta forma que você conseguirá ajustar, se adaptar
revisitar as suas estratégias a tempo de poder realizar o que você planejou. E a hora que vocês pegarem jeito de fazer, eu recomendo que vocês não façam o Canvas só para planejar a estratégia da empresa como um todo. Eu recomendo que vocês usem o Canvas para estratégia de um produto, estratégia de um modelo de negócio, porque mais do que um frame, né, mais do que uma tela para preencher, ele acaba deixando o teu modelo de pensamento no negócio um pouco mais completo, um pouco mais abrangente. Depois de você passar pelo exercício de fazer o Canvas, é muito difícil que você deixe escapar alguma coisa importante. Seja ela do cenário dos teus clientes, seja ela do cenário dos teus fornecedores. E é muito legal também, porque como você faz isso na empresa inteira, qualquer que seja o tamanho, viu? Se for a eu presa, se for a eu mais um, né? Eu, por exemplo, sou uma eu presa no meu negócio. Mas eu converso comigo, sim, eu faço as perguntas para mim. O que eu faria se eu pudesse começar de novo hoje, que eu faria de diferente, né? Como será que o meu concorrente agiria diante das oportunidades que eu tenho? Faz essa pergunta, sabe? Às vezes você tem um colega de trabalho, tem um amigo, ele vai te despertar olhares diferentes e lentes diferentes sobre um mesmo problema. Muitas vezes também a gente tem um vício de olhar o problema do ponto de... Quando eu digo problema, não estou falando uma coisa ruim necessariamente, tá? É naquele conceito, 3 peras mais 2 maçãs, 6 frutas, tá? Então, quando a gente está olhando as situações que se apresentam, todas as vezes que você troca a sua lente, você está exercitando a empatia, né? E aí tem um negócio chamado mapa da empatia, que também é um exercício maravilhoso, que é o exercício de você se colocar no lugar do seu cliente, no lugar do seu parceiro, no lugar do seu fornecedor e entender como ele olha a sua empresa, como ele olha o seu negócio. O que eu queria muito deixar como mensagem para vocês, e acho que é muito importante que vocês exercitem, é, de fato, que o poder, gente, vem do conhecimento, certo? E vocês só vão gerar conhecimento no negócio de vocês se vocês esmiuçarem os cenários. E isso inclui vocês falarem com a sua concorrência, com o seu cliente, com o sujeito que vem antes do seu ciclo de negócios, com o sujeito que vem depois, com os seus colaboradores, com os seus pares, e mergulhar de uma forma, talvez, que vocês nunca tenham feito. Eu tinha umas perguntinhas para fazer, eu até queria fazer para vocês darem uma pensada. Espera aí. Eu não vou enxergar as perguntas ali. Hoje eu estou com hipoglicemia, gente. Gordinha desse jeito, consegui ficar com hipoglicemia. Já, que bom, né? Que eu posso comer um monte de doce e não fico com a consciência pesada, né? Mas deixa eu achar as perguntas, eu quero fazer para vocês, porque eu acho importante que vocês pensem sobre isso. Tá aqui. Achei. Vamos lá. Como eu estou de tempo, companheira? 5 minutos. Tá bom. É rapidinho. Os resultados que sua empresa vem obtendo no mercado estão alinhados com o que você esperava? Pensa aí, responde para você mesmo. Você sabe dizer quais são os pontos fortes e fracos da sua organização? De pronto. Valeu, companheiro. Você sabe quais as mudanças devem ser feitas para garantir os resultados esperados? Em sua empresa, todos os funcionários sabem exatamente quais são os fundamentos e as funções deles? Hein, pessoal?
Eu estou cansada de ir em empresa que o funcionário não sabe. Você pergunta para ele, qual é o propósito da sua empresa? Eu não sei. Outra coisa, caso você precisasse recomeçar do zero, como apontar o que você faria diferente? Olha que oportunidade de ouro, hein, gente? Todo dia é um dia de começar do zero. Se você estivesse competindo, essa é a pergunta que eu me faço, contra você mesmo, você sabe o que você atacaria? Olha lá que pergunta boa, hein? O que é necessário para fazer para você corrigir seus pontos fracos? Como é feito o planejamento financeiro da sua empresa? E aqui, gente, pelo amor de Deus, por favor, nem sob tortura, misturem a pessoa com a empresa. Este é um dos principais erros e um dos principais motivos de fracasso das finanças de uma organização. Como a sua empresa reage às modificações do mercado? Vocês estão preparados para rapidamente se organizarem? Existem estratégias definidas de como se comportar nessas mudanças? E a empresa analisa o mercado para desenhar suas novas estratégias? Gente, depois vocês respondam essas perguntas. Isso é um roteiro, porque se vocês souberem 50% do que está aí, vocês estão num ótimo caminho. E a outra coisa que eu vou recomendar para vocês, todos os dias conversem com o seu cliente. Não caiam naquela armadilha de delegar esse relacionamento. Vocês que são empresários, vocês que são microempresários, que estão começando um negócio, que estão começando a empreender, ouçam, pratiquem a escutatória, sabe? Mas a escutatória legítima, né? Não aquela que a gente já está ouvindo para explicar para o cara que ele está errado porque o seu produto, etc. Não, não é essa. É aquela onde você ouve, lá no fundo do coração, qual é a expectativa, qual é a relação daquele cliente com o teu produto, com o teu serviço, com a tua empresa e de que forma que ele te percebe, porque vem coisa muito rica daí. Eu estou à inteira disposição de vocês para a vida, tá? Caso vocês queiram fazer algum exercício, vocês queiram trocar alguma ideia, eu tenho certeza que a hora que vocês começarem, vocês vão adorar essa técnica. E procurem lá no Sebrae, tá? No site do Sebrae, vocês procurem assim, modelo de negócio Canvas. Vai aparecer uma planilhinha, tem os post-its, você vai registrando e de uma forma muito simples, em um frame, vocês vão conseguir reunir todas as informações importantes da sua organização. Eu quero agradecer imensamente a atenção de vocês. Eu vou colocar aqui na tela os meus contatos. Eu demoro um pouquinho, tá, pessoal? Mas eu sempre respondo. Se vocês quiserem me mandar e-mail, quiser mandar conversa pelo LinkedIn, eu sempre, uma vez por semana pelo menos, olho os dados para poder interagir com o pessoal. Muito obrigada, curtam bastante aí o evento. Oi. Agradecer aqui a Roseli pela palestra. Parabéns pela palestra. Isso aqui é uma lembrança nossa. Muito obrigado. Até uma próxima. Bom, pessoal, nós vamos ter a nossa próxima palestra daqui a alguns minutos. Vou até passar para vocês o nosso roteiro aqui. Próxima palestra vai ser com o Paulo Godoy, às 14h45. Então, enquanto aguardamos essa palestra, se vocês quiserem ficar aqui, fiquem à vontade. Fica um pouco com o Diogo Portugal aí, ele tá para quem está no Sebrae Experience. E obrigado pela presença. Opa, oi! Se esse vídeo chegou até você, é um sinal definitivo de que o TikTok para negócios é para você.